As LCIs e LCAs, por serem isentas de imposto de renda, ganharam os corações aí dos investidores nos últimos anos. Se você é um desses que se dobrou aí aos encantos das LCIs e LCAs, hoje eu vou te mostrar 3 bons títulos que eu encontrei no mercado. Quer conhecer? Vem comigo! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Viva de Trade. Eu sou a Vanessa e hoje eu vou te mostrar aí 3 bons títulos que eu achei de LCI e LCA no mercado. E olha que tá bem complicado. Há uns 2, 3 anos atrás era bastante fácil achar títulos com rentabilidade boa, mas agora tá um pouco escasso. Mesmo assim, consegui encontrar boas oportunidades. Se você já investe em LCI e LCA, pula um pouquinho esse vídeo aí, ou se você quiser entender um pouco mais, fica aqui comigo, porque agora, nesse início, eu vou colocar alguns pontos muito importantes aí para você que queira começar a investir em LCI e LCA e que precisa ficar atento, porque senão você pode acabar colocando seu dinheiro aí em algo que não está de acordo com seus objetivos e sua estratégia. Então vamos começar entendendo o que é LCI e LCA, que são títulos da modalidade de renda fixa. E quando a gente fala em renda fixa, a gente sempre fala em emprestar o nosso dinheiro para alguém, que pode ser o governo, pode ser um banco ou pode ser uma empresa. No caso das LCIs e LCAs, a gente vai estar emprestando nosso dinheiro para o banco e o banco vai estar nos devolvendo esse dinheiro aí no prazo combinado com os juros que a gente chama de rentabilidade. Outros títulos que a gente pode citar como títulos aí de renda fixa, que são mais ou menos primos das LCIs e LCAs, são os CDBs e a poupança, porque a gente também empresta nosso dinheiro para o banco e o banco devolve esse dinheiro aí com juros. E todos esses 3 investimentos, LCI, LCA, CDBs e poupança, são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é como se fosse um seguro aí para o seu investimento. Mas preste atenção, fica todo mundo aí na ilusão de que o FGC vai te salvar aí se houver qualquer problema no mercado. E não é bem assim que funciona. Ele tem um capital muito limitado. Se houver um problema generalizado no mercado, o FGC ele só consegue resgatar e salvar apenas 2% dos seus investidores. Então, antes da gente investir em um título, o que nós precisamos fazer? Saber se a instituição que está emitindo esse título é uma instituição saudável, se ela está financeiramente segura e se ela vai ter condição aí de honrar com seu compromisso. Essa é a única forma da gente minimizar aí os riscos, diminuir aí os riscos de crédito que a gente chama no mercado, ou seja, os riscos de acontecer um calote e seu dinheiro aí ir embora. Então, primeiro, você precisa, antes de confiar no FGC, confiar na sua intuição e nos seus estudos, que é fazendo o dever de casa e analisando se aquela instituição é uma boa instituição para se colocar o dinheiro. E um outro ponto, gente, que todo mundo me pergunta é: Vanessa, LCI e LCA rende mais que um CDB? Rende mais que uma poupança? Bom, gente, os títulos de LCIs e LCAs existem para fomentar 2 setores muito importantes para o Brasil, que é o setor de agronegócio e o setor de imóveis. Então, o que o governo fez? Para incentivar mais investidores a comprar esses títulos, ele deu a isenção do imposto de renda. E só este fato garante que uma LCI e LCA seja mais rentável do que outros títulos? E não é bem assim que acontece, gente. Se a gente pegar um CDB e uma LCI e LCA para comparar, geralmente as LCIs e LCA são mais vantajosas assim no primeiro ano. Mas depois o CDB acaba ganhando dessas LCIs e LCAs. Por quê? Porque o CDB, apesar de ter a incidência do imposto de renda, essa incidência é uma incidência regressiva. Vocês já devem ter ouvido falar aí da tabela regressiva do imposto de renda, que é essa que está aparecendo aí na tela. Pois então, quando você começa a comparar e fazer os cálculos, como há uma diminuição de imposto de renda aí no decorrer do tempo, a maioria dos CDBs acaba ganhando aí das LCIs e LCAs, mesmo essas sendo isentas de imposto de renda. Mas como eu disse, não são todos os casos, você precisa sentar aí, analisar e fazer seus cálculos, tá bom?
Agora, um ponto muito importante que vocês precisam estar bem atentos é sobre a carência de 90 dias que é exigida por lei existente aí nos investimentos de LCIs e LCAs. Mesmo que lá na corretora ou no seu banco esteja como liquidez diária esse investimento, você precisa estar atento que, por lei, durante 90 dias você não poderá movimentar esses valores, eles vão ficar presos. Então, se você tem um objetivo de curtíssimo prazo ou você ainda não tem uma reserva de emergência e que pode precisar resgatar antes desse período de 90 dias, as LCIs e LCAs são títulos que você não pode investir nesse momento. E uma dúvida muito recorrente é se o investimento ele começa a render desde o primeiro dia que você investiu ou só depois desses 90 dias. E, gente, a partir do momento que você coloca o seu dinheiro numa LCI e LCA, desde o primeiro dia ele começa a render o que foi estabelecido. É uma rentabilidade diária. A liquidez, ou seja, a possibilidade de tirar esse dinheiro desse investimento é que ocorre em 90 dias e não a rentabilidade, que é o valor dos juros ali que está incidindo todos os dias. Se você ainda tiver alguma dúvida com relação a isso, deixa aqui embaixo para mim que eu faço um videozinho só explicando na prática como é que funciona essa questão, tá bom? E o último ponto que eu não posso deixar de comentar com vocês, eu creio que vocês já conhecem, mas é com relação à rentabilidade. A gente sabe que não existe almoço grátis no mercado financeiro. Então, quanto maior a rentabilidade de um título, maior também será esse risco. Você precisa observar que tipo de risco é esse. Se é o risco da segurança da instituição que está emitindo o título, ou se é o risco aí do prazo do investimento. Muitos investimentos você não consegue a liquidez diária, elas existem só lá no vencimento, ou seja, seu dinheiro vai ficar preso por um tempo e durante esse lapso temporal pode acontecer muitas coisas. Então a gente fala que o risco sim, ele aumenta. Então prestem atenção quando vocês forem escolher um investimento, não escolha só pela rentabilidade, tá bom? Existe uma série de questões por trás que precisam ser analisadas. Bem, pessoal, e se vocês quiserem saber mais a fundo sobre LCI e LCA, hoje eu só passei rapidamente alguns pontos importantes. Procura aqui no canal, tem um vídeo, vou deixar aqui nos cards para vocês, onde eu explico tudo sobre esses títulos e você vai virar aí um expert no assunto. Então, bora ver o nosso primeiro título. Lembrando que isso aqui não é uma indicação de investimento, não é indicação de compra e venda de ativo. Você precisa passar por todos aqueles pontos que eu expliquei para vocês para entender se esses títulos aí, eles realmente fazem parte aí dos seus objetivos e das suas estratégias de investimento. E claro, não deixa de curtir, compartilhar, isso ajuda bastante o nosso canal a crescer. E também, se você tiver dicas de investimento em LCIs e LCAs mais rentáveis, mais interessantes, deixa aqui pra gente, ó, nós vamos agradecer bastante, eu adoro ver essas dicas de vocês, eu já aproveitei muitas e tenho certeza que o pessoal que está assistindo o vídeo também vai ficar de olho. Então vou conhecer o nosso primeiro título, que é uma LCI do Banco Itaú, e eu fiquei muito feliz porque os bancos, os bancões do Brasil, os 5 maiores bancos, não estão oferecendo rentabilidades boas para LCI e LCA. Tomara que o Itaú aí puxe os outros bancos, né? Para a gente conseguir títulos melhores no mercado. A LCI do Banco Itaú, ela tem vencimento em 6 meses, mas tem aí a liquidez diária após os 90 dias. Sua rentabilidade ela é de 92% do CDI, que equivale a uma taxa fixa aí de 12,10% ao ano. Gente, quando você tem uma rentabilidade igual a essa, pós-fixada, que a gente chama de tantos por cento do CDI, o CDI é uma taxa, gente, de referência dos bancos. Quando os bancos emprestam dinheiro entre si, eles usam essa taxa como referência, tá? E estendem essa taxa aí para os demais investimentos. A gente diz que o CDI, ele aí é um irmãozinho mais novo da Selic. Aonde a Selic vai, o CDI está indo também. Então, qual que é a pegada aqui? Quando a Selic sobe, o CDI ele sobe, então a sua rentabilidade consequentemente vai subir também. E quando a Selic abaixa, o CDI
também abaixa e a sua rentabilidade também vai ficar menor. Isso quer dizer que você vai perder dinheiro? Não, gente, só a rentabilidade que vai ficar diminuída ali naquele período. E a gente sabe que a Selic, ela oscila com o tempo, né? Então, com certeza, você vai ver essa sua rentabilidade aí oscilando. Nós temos o investimento mínimo aí exigido pelo banco de R$ 5.000 para se investir nessa LCI. E temos algumas outras características. A primeira delas é o seguinte, gente, essa LCI tem lastro diário, ou seja, todo dia o banco ele disponibiliza esse título para investimento. Então, você vai ter que ficar olhando o seu aplicativo a partir de mais ou menos 10 horas da manhã para ver se o banco já disponibilizou esse ativo e correr e fazer o investimento. Porque é um ativo que acaba muito rápido, o pessoal gosta bastante, então você tem que ficar esperto na hora de investir. Um outro ponto que eu acho um pouco negativo é que você consegue investir pelo aplicativo, mas se você precisar resgatar esse valor, você ou tem que ligar para o banco e conversar lá com o saque, né, o serviço de atendimento ao cliente, ou você tem que buscar aí o seu gerente, né, para quem já tem conta e tem contato direto com o gerente, fica tranquilo. Mas se você não é uma dessas pessoas, vai ter um pouquinho de chateação, se precisar aí resgatar num prazo menor, tá? E outra questão é que, até onde eu sei, você não pode resgatar o valor parcial. Ou seja, quero resgatar em R$ 1.000 desses 5.000. Não, você precisa resgatar o valor total. Mas eu não sei se essa regra ainda mudou e também não sei se eles já estão aceitando esse resgate pelo aplicativo. Então, antes de fazer esse investimento aí, dê uma confirmada, porque essas informações que eu tenho pode ser que tenha mudado alguma coisa e eu ainda não atualizei. E se você quiser comparar essa LCI que rende 92% do CDI com o CDB, se a gente fizer isso por um prazo de 6 meses, você vai ver que essa LCI equivale a um CDB que rende 115% do CDI. Pessoal, presta atenção numa coisa. Essa LCI, apesar de estar com uma rentabilidade um pouco menor do que a rentabilidade dos próximos títulos que eu vou mostrar para vocês, é ainda um dos melhores títulos para mim. Por quê? Porque ela oferece uma segurança de um bancão, do Banco Itaú. Você vai poder dormir tranquilo, é um risco muito baixo. O Banco Itaú hoje, como eu já disse, está entre os 5 maiores bancos do Brasil e tem uma saúde financeira excelente, está com lucros aí bilionários. Então, a possibilidade de um calote de um banco desse é muito pequena em comparada com a dos próximos bancos que vocês vão ver aí. Então, há uma compensação aí de segurança e rentabilidade. Então, vai depender do seu perfil, do seu objetivo, para escolher aí os títulos que mais combinam com as suas estratégias. Mas, para mim, eu abriria facilmente mão desse pouquinho de rentabilidade em função aí de estar investindo num banco que é muito mais seguro do que esses bancos que estão oferecendo aí rentabilidade maior. E o nosso próximo título é um título do banco ABC, que tem vencimento aí para 362 dias, mas também oferece liquidez diária após os 90 dias. Sua rentabilidade está de 93% do CDI, que equivale a uma taxa de 12,23% ao ano. O investimento mínimo é de R$ 1.000 e se você for considerar aí um prazo de 90 dias investido, esta LCI ela vai equivaler a um CDB de 120% do CDI. Pessoal, e eu pesquisando sobre o Banco ABC, eu descobri uma curiosidade que ninguém fala. Apesar de ser um banco médio e que está aí com seus lucros recorrentes e aumentando desde 2019, é um banco que pertence a um grupo árabe de uma ilha que chama Bahrein, que é lá daqueles confins árabes, sabe? E adivinha quem é o sócio minoritário? É o grupo do Roberto Marinho. Então, é um banco, gente, que eu não colocaria meu dinheiro ali por muito tempo e nem colocaria uma grande quantidade de dinheiro. A médio prazo é um banco relativamente seguro, mas geralmente, gente, eu não invisto em bancos que têm essa composição acionária um pouco duvidosa, tá? Então fica essa pulguinha aí atrás da orelha. E o nosso
próximo título é uma LCI do Banco Paulista, que tem vencimento para 500 dias, mas também possui liquidez diária após 90 dias. A sua rentabilidade é de 98% do CDI, o que equivale aí a uma taxa de 12,89% ao ano. O seu investimento mínimo é de R$ 1.000, e se você for comparar o investimento de 90 dias dessa LCI com um CDB, ele vai equivaler a um CDB de 126,5%. Mas, gente, vamos lá. Lembra do que eu falei? Que quanto maior a rentabilidade, maior o risco? Fui também analisar aí o Banco Paulista para saber se é um banco bom e pasmem, gente, este banco foi citado e indiciado pela Lava Jato e foi acusado aí de lavar dinheiro para a Odebrecht no total de 48 milhões de reais entre os anos de 2009 e 2015. Ô, gente, e a sua estrutura societária também é complicada, porque ele está praticamente na mão de uma pessoa só, que é o Álvaro Augusto Vidigal, que foi aí também presidente da Bovespa uma época. E como sócio minoritário tem o Homero Amaral Júnior. O Álvaro Augusto Vidigal, gente, apesar de ter sido a pessoa que, assinou para liberar aí os valores para Odebrecht, o que eles faziam? Como eu falei, eles lavavam dinheiro para o Odebrecht, né? Eles pagavam por serviços que não eram prestados ao banco. E quem dava o ok desse pagamento era o Álvaro. Só que muitos diretores foram presos e o Álvaro não. O Álvaro se safou, tá? Ele ficou livre dessa. E o Homero, gente, ele também teve problemas, tá? Ele ficou sem poder atuar no mercado durante 5 anos, porque o Banco Central, ele considerou algumas irregularidades que o Homero fez de operações com títulos públicos federais. Diz o Homero que não foi culpa dele, mas ele no final teve que ficar aí 5 anos sem atuar no mercado. Então, gente, é também um banco que tem aí uma história muito complicada, um banco que eu também não colocaria meu dinheiro, apesar que nesse governo agora, né, os amigos dos amigos vão lucrar bastante, então nesse período, muito possivelmente os lucros desse banco vão aumentar, mas os lucros do banco, eles não vieram assim constantes, tá? Em 2019 e 2020, o banco teve prejuízo e 2021, 2022, parcialmente, ele veio com um lucro aí pequeno, mas teve lucro. Esse ano, eu puxando aqui o relatório do banco, ele está com um déficit aí de 1.719.000 nesse primeiro semestre, está com prejuízo. Então, um banco que tem prejuízo, gente, é muito complicado a gente colocar o nosso dinheiro, né? Banco nasceu dando lucro. Se essa administração não está conseguindo lucrar num país que tem um juros tão alto, fica muito complicado, e também esse histórico de corrupção dentro do banco, sendo verdade ou não, é mais uma pulguinha também atrás da nossa orelha, né? Então, é um banco que eu também não colocaria muito dinheiro, nem colocaria meu dinheiro por muito tempo. Essas LCIs de curto prazo, com pouco investimento, tudo bem, ok, você pode aproveitar aí essa rentabilidade que tá boa, mas por tudo que a gente viu, com muita cautela. Então, gente, vamos fechar esse vídeo aqui com chave de ouro, fazendo algumas simulações. Vamos fingir que nós estamos investindo R$ 10.000 por um prazo aí de 1 ano nesses títulos. Se a gente investir no Banco Itaú, você terá na sua conta o valor de R$ 11.209,80. Mas a gente sabe que a LCI do Banco Itaú, ela tem vencimento para 6 meses. Então, fazendo este cálculo, no final desse investimento, se você carregar até lá e não resgatar antes, você terá um valor de R$ 10.585,98. Se eu investir no Banco ABC, eu vou conseguir R$ 11.223. E se eu investir os mesmos R$ 10.000 por um prazo de 12 meses no Banco Paulista, no final do investimento eu vou conseguir aí R$ 11.307,68 na minha conta.
Então agora cabe a vocês avaliar aí risco-retorno, né? O que que vale mais a pena? Ganhar um pouquinho menos com segurança ou arriscar um pouquinho mais e ter aí um crescimento maior no patrimônio. Bom, gente, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, gostado. Deixe os comentários aqui embaixo para mim, vocês sabem que eu adoro, que dá aquele calorzinho no coração quando vocês escrevem. Eu tenho o maior prazer de responder. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.